João capítulo 9, verso de 1 a 7. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Quero convidar também a amada igreja para a leitura no livro de Jó, capítulo 5, onde leremos o verso 2. Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Vamos a uma breve oração. Pai precioso, santo, eterno, Deus a quem servimos, Deus, e a quem adoramos, e a quem estamos cultuando aqui, Deus, nos reunimos em ajuntamento solene para cultuar ao Senhor, Deus, respondendo à sua convocação de culto, porque o Senhor é o único Deus, e o Senhor tem direito a isso. E nós fazemos isso com alegria e gratidão, Deus, porque o Senhor é o Deus sobre toda a carne, e para o Senhor nada é difícil, e o Senhor é o Deus soberano sobre todas as coisas, e nós te amamos, Senhor, e te louvamos, nos entristecemos quando falhamos, Deus, mas nós amamos muito, Senhor. Neste momento, Deus, eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados mais uma vez, e diante agora da tua santa palavra revelada, Deus, eu lhe peço, eu rogo a ti, Deus, que envie teu Santo Espírito, que nos ilumine nesta palavra já revelada. E que neste momento, Deus, tudo que for falado aqui, seja dirigido pelo teu Santo Espírito, com a sua expressa autorização. Somente o que for dirigido pelo Senhor saia dos meus lábios, Deus. Que eu diminua, eu desapareça nesse momento, e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Senhor sobre as adversidades. Jó, nós lemos aqui o verso 5, capítulo 5, verso 2 do livro de Jó, porque a ira do louco destrói e o zelo do tolo o mata. Jó tinha 4 amigos. 3 deles tratavam Jó com uma teologia falsa. O título desse sermão é A Teologia Perversa. Vamos pensar no que diziam Elifaz, Bildade e Zofar, os 3 amigos de Jó, que eram contaminados com uma falsa teologia e que foram usados por Satanás para torturarem Jó psicologicamente com essa falsa teologia. Jó já estava sendo torturado por Satanás emocionalmente, havia perdido toda a sua família, estava sendo torturado no que era a segurança da sua vida, ele havia perdido todos os seus recursos. Ele estava sendo torturado afetivamente com a falta que sentia dos seus filhos, sendo torturado fisicamente por uma doença inexplicável que lhe contaminou o corpo inteiro e que até a sua mulher veio a ter repulsos com ele. Jó estava sendo aterrorizado por Satanás por todas as áreas da sua vida. E Satanás então usa esses 3 amigos dele
para o perturbarem também intelectualmente e espiritualmente. E sobre essa teologia perversa que esses 3 amigos de Jó usavam, não com a intenção de torturá-lo. Esses 3 amigos de Jó, eles não sabiam que estavam sendo usados por Satanás e que estavam torturando. Eles realmente acreditavam nessa perversa teologia, nessa falsa teologia. Tá? Então nós vamos analisar um pouco o que diziam para Jó. Ele faz beldade e Zofar. Havia algo de muito perverso nos seus comentários. Talvez não por mal, mas fato é que eles criam em uma falsa teologia. Ele repreende a Jó fundamentado nessa falsa teologia, mas pensava dizer palavras sábias. Quero convidar os irmãos aqui no livro de Jó, capítulo 4, a partir do verso 1. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás, quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras tens sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegada a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenha visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira se consomem. Veja o que ele fala para Jó, num momento em que Jó está profundamente perturbado, com toda a situação, com toda a turbulência que está acontecendo na sua vida, né? Ele simplesmente fala para Jó, fala assim: olha, eu reconheço, lembra, você ficava fortalecendo os que estavam fracos, você dava uma palavra de força e de ânimo para as pessoas, você orava por elas, mas agora que você está assim, você vai ficar enfadado com isso? Acaso algum inocente já passou por isso? Olha o que ele começa a falar. Acaso algum inocente? Não é os que semeiam o mal que colhem o mal? Como se Jó fosse o culpado da situação adversa que eles estavam vivendo. Ele estava acusando Jó de ter algum pecado ou de alguma falha, né? Verso 7, lembra-te, acaso já apareceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Tipo, você não é nem inocente nem reto. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Então o amigo de Jó, o próprio amigo de Jó, está jogando Jó ainda mais para baixo, fazendo acusações indevidas. E com o hálito de Deus perecem, ou seja, você vai perecer por causa disso. E com o sopro da sua ira se consomem, ou seja, você vai ser consumido. A situação de Jó, diante dos olhos humanos, realmente não havia como reverter. Quem olhasse para Jó, do jeito que Jó estava, ele tinha feridas pelo corpo inteiro, que ele coçava com um caco de telha. Ele já não aguentava mais. O hálito dele era repugnante, ele tinha uma doença que nós não sabemos que tipo de doença que era. As pessoas se afastavam dele cada vez mais. Então, quem olhasse para Jó, achava que era um homem que de fato ia morrer. Então, esse amigo de Jó o acusa neste momento de aflição. Insinua que Jó sofria pelas consequências do pecado. Veja o verso 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isto mesmo cegam. Ou seja, você está colhendo o que você plantou, você fez muito mal, né? O próprio homem que diz que ele, que reconhece que o Jó fortalecia os fracos, orava por eles, né? Agora diz, não, você fez muito mal. Para você estar passando por isso, você fez muito mal. Isto é a falsa teologia que ensina, tá? Mas o grande erro desses 3 amigos dele se entregarem a essa falsa teologia se deu porque ele se baseou justamente numa falsa teologia. Como que surgiu essa falsa teologia?
Ele se baseou, ele se fundamentou numa visão que ele teve, e não em Deus. Veja aqui no capítulo 4 mesmo, a partir do verso 12. Veja onde estava fundamentada essa teologia de Elifaz. Verso 12. Uma palavra se me disse em segredo. Os mistérios, né? E os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o temor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante de mim, diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Seria porventura um mortal justo diante de Deus? Olha só, o fundamento dessa perversidade em nome de Deus, desse amigo de Jó, foi uma visão que ele teve, e provavelmente uma visão de um demônio, porque aqui diz que os ossos dele estremeceram, um sussurro no período da noite, a visão de um espírito que falou com ele, e ele fundamentou toda essa teologia, todas essas acusações, e toda essa tortura sobre Jó, ele fundamentou isso numa visão que ele teve, e não propriamente nas coisas de Deus, na palavra de Deus. E isto levou então este amigo dele a cair neste erro tremendo, né? E este erro resultou em uma conclusão equivocada e precipitada, e é sempre assim. É sempre assim. Quando há visões e revelações e as conclusões humanas, isso sempre é um erro. É sempre visão precipitada. A única coisa que traz a verdade é Cristo, é a palavra. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é espírito nenhum, não é visão nenhuma que vai trazer a verdade. Quem traz a verdade é Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quantas vezes nós vamos ter que ouvir para entender que Cristo é a verdade e Cristo é o verbo, é a palavra. Cristo é a palavra, Cristo é a verdade. A verdade não está nos espíritos, a verdade não está nas visões, a verdade não está nas conclusões precipitadas dos homens que olham as situações e não sabem o que está acontecendo no mundo espiritual. A verdade não está nessas coisas. O próprio Cristo diz: eu sou a verdade. Quantas vezes nós vamos ter que falar isso para nós mesmos, para de fato nós crermos nisto e acabarmos de vez com essas crenças em visões e espíritos, e em mistérios, e em coisas que vêm nos iludir e confundir, tanto o nosso espírito como o nosso intelecto. Deus não é Deus de confusão, e assim em todas as igrejas de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Elifaz teve uma visão noturna, que arrepiou os cabelos do corpo dele, que transtornou os ossos dele, ele ficou transtornado. Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz. Deus é de paz, não de terrorismo. Deus não é Deus de terrorismo. Quando Deus se manifesta a nós é através da palavra dele, Cristo, o verbo, a palavra. Eu sou a verdade. Então ele toma como verdade absoluta uma visão que ele teve de um espírito, de um vulto, que falou com ele. Sendo que, se nós analisarmos esse livro, nós vamos ver que Deus permitiu que Satanás cirandasse Jó, desde o começo do livro. Era Satanás que estava cirandando a vida de Jó com a permissão de Deus, desde o começo do livro. Que Deus tinha um propósito, como nós vamos ver na vida de Jó. E era uma ação de Satanás, e Satanás então investiu contra a família de Jó, contra os bens de Jó, contra a saúde de Jó, e usou os amigos de Jó, não todos, né? Ele tinha 4 amigos, um deles não fez isso. É possível não entrar nesses erros, mas 3 fizeram. E fundamentado numa visão terrível e até mesmo demoníaca. Esse erro resultou então numa conclusão equivocada e precipitada, onde a acusação se torna inevitável. Veja aqui o capítulo 5, versos de 1 a 3.
chama agora, haverá quem te atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco destrói, e o zelo do tolo mata. Bem vi eu, o louco lançar raízes, mas logo declarei, maldita a sua habitação. Olha só, falar isso para um homem que está num momento totalmente vulnerável da sua vida, esquecido por todos, com dores emocionais, com dores afetivas, com dores físicas. Um homem que praticamente, talvez até o próprio Jó cresce que sua vida estava chegando ao final, mas aquilo, ele não morria, porque quando Deus permite que Satanás se ande de Jó, Deus fala, pode tocar em tudo que ele tem, menos contra a vida dele você não toca. Veja a soberania de Deus. O livro de Jó é um livro que mostra a soberania de Deus. Então Satanás atuou em todas as áreas da vida dele, mas Satanás não tinha autorização de Deus para tirar a vida dele. E esse amigo então, fundamentado nessa visão aí que ele teve, começa então essa perseguição, esse terrorismo intelectual contra Jó. Essa teologia perversa tinha os mesmos elementos de diversas teologias que nós vemos hoje aqui no nosso país, que vemos em nossos dias, onde dizem que a ausência de bens e a ausência de saúde é resultado de uma vida em pecados. Deus repreende este pensamento. Veja aqui, Jó capítulo 42, verso 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Veja que eles se fundamentaram aí numa visão, isso estruturou uma teologia na mente deles. Então eles olharam para Jó, um homem que perdeu a saúde, perdeu os bens, e eles concluíram, por causa dessa visão, que este homem então estava em pecado. E é assim que muitas dessas teologias que existem hoje aí, por aí nas igrejas, elas agem. Mas como que Deus repreende isso? Deus fala: você não falou de mim o que era verdade. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, aquele que teve a visão: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. É um país que está contaminado com o falso evangelho. Nós devemos ter discernimento e tomar muito cuidado, e cada um de nós cuidar da nossa própria vida. Lembre-se que existem mensagens em televisão que são mensagens espúrias, falsas, mesmo que tenha aparência de igreja santa. Lembre-se que nas redes sociais, no YouTube, em qualquer lugar, existem muitos sermões e pregações, a maioria é falso. Nós temos que ter discernimento no ouvido, conhecer a palavra, para discernir. São cegos guiando cegos. Nós estamos vivendo, lembre-se disso, o momento da apostasia que Cristo falou, que a apostasia iria anteceder a sua segunda volta. Nós estamos precisamente nesse momento, onde a sociedade inverteu a moral. A própria igreja está invertendo a moral. Quantas coisas imorais estão sendo feitas dentro da igreja e as pessoas simplesmente não percebem. Não percebem. Existem líderes e oficiais fazendo coisas absurdas e as pessoas como se não vissem. E coisas mínimas, que nem pecado é, eles lançam como pecado. As pessoas estão em trevas e perdidas e cegas. Essa que é a grande verdade que está acontecendo no nosso país. Então Deus, ele repreende esse pensamento, essa perversa teologia. Deus considerou tais acusações contra ele mesmo. As pessoas que estavam acusando Jó, Deus, ele tomou essas acusações contra ele mesmo. Assim como quando ele dá a visão para Paulo, ele se coloca no lugar da sua igreja. Ele fala: Paulo, por que você me persegue? Paulo estava perseguindo a igreja de Cristo. Por que você me persegue? Aqui para Elifaz, ele fala: você não disse de mim o que era reto, né? Então o meu servo Jó diz: você não diz de mim o que era reto. E aqui, não dissesse de mim o que era reto. Veja aqui Romanos capítulo 8,
verso 33, mas nós vamos voltar lá para Jó. Romanos 8, 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, irmãos, se passarmos alguma situação de enfermidade ou de dificuldade financeira ou qualquer outra situação que o ser humano está exposto, e alguém vier com acusações sobre você, lembre-se de Romanos 8, 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem estiver te acusando, vai estar acusando Cristo. E lembre-se que, como Deus se posiciona, aqui diante dele ele faz. No capítulo 42, verso 7 do livro de Jó: você não dissesse de mim, você está falando sobre o Jó, você está falando de mim. Você não disse de mim o que era. Então Deus, como um muro, ele se coloca na nossa frente para nos defender. Então, muito cuidado. E não dê ouvidos a essas acusações. Não dê ouvidos. Tá? Dê ouvidos à Bíblia, às Escrituras. Esse é teu chão, esse é tua rocha, essa é tua segurança. É isso que vai te levar para o céu. As Escrituras é o próprio Cristo agindo, é o Verbo. Eles tinham tão enraizada essa teologia perversa que eles não consolavam a Jó em suas aflições. Poxa, se a teologia deles fosse boa e o Jó estivesse passando aquilo, sendo amigo deles, né? Mesmo que não fosse amigo, eles deveriam consolar aquela pessoa numa situação de fragilidade daquela. Sendo amigo, ainda muito mais. Se fosse uma teologia verdadeira que eles estavam seguindo, eles não iam ficar com acusações sobre aquela pessoa. Eles iriam consolar aquela pessoa, tentar minimizar a dor daquela pessoa, tentar trazer algum conforto para aquela pessoa. Mas olha só, essa falsa teologia perversa estava tão enraizada neles que eles não consolavam Jó nas suas aflições, mas o acusavam. E olha só que interessante, o próprio Jó chama a atenção e ensina eles sobre isso. Veja aqui, capítulo 6 de Jó, verso 14. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. Jó fala isso para ele: vocês estão me acusando de um monte de coisa que eu não fiz. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Você só não vai mostrar compaixão para aquele que está caído se você tiver abandonado o temor do Todo-Poderoso. Olha só o que Jó fala para ele, Jó ensina ele: meus irmãos aleivosamente me trataram, são como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve, que nela se esconde. Torrente que no tempo do calor seca, emudece e desaparece do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. São esses meus irmãos aqui que estão falando isso para mim, são como aquelas águas que congelaram e quando vem o sol, elas evaporam tudo, elas descongelam e evaporam e secam. Vocês não estão me dando consolo nem compaixão. Ao amigo deveria trazer compaixão para mim, não essa teologia perversa, desse jeito, que ainda joga a pessoa mais para baixo ainda. Isso é cruel, isso é diabólico, isso é maligno. Isso não procede de Deus. O que procede de Deus é compaixão. Compaixão pelas pessoas. Nós não sabemos quem é salvo e quem não é, mas nós estamos vendo a aflição de alguém. Então vamos ter compaixão com essa pessoa. E Jó, ele diz aqui que não tem compaixão aquele que abandonou o temor do Todo-Poderoso. É esse que não tem compaixão. Então o próprio Jó ensina eles. Veja também aqui em Provérbios, capítulo 17, verso 17. Provérbios 17, verso 17. Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Veja como essa teologia deles os afastou totalmente da verdade e da realidade do amor de Deus e da compaixão de Deus. Fizeram mal a Jó com sua perniciosa teologia. Veja o que disse o outro amigo de Jó, Zofar.
aqui em Jó capítulo 11, versos de 13 a 15. Observe nesse pequeno texto aqui, que as palavras são certas. As palavras que Zofar fala aqui são certas, mas dirigidas à pessoa errada, em momento inadequado. É como Satanás fez com Jesus no deserto, certo? Lança-te daqui, porque a palavra diz que dará ordem aos anjos a teu respeito, eles te susterão com as tuas asas. Essa palavra é certa, mas foi dita no momento inadequado, errado, foi dita por Satanás. Aqui essas palavras de Zofar são palavras certas, mas ditas no momento errado para a pessoa errada, distorcendo a palavra de Deus para acusar alguém. Zofar 11, 13 a 15. Vai dizer assim, olha só: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terá lembrança como de águas que passaram. Na tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe hajam trevas, será como amanhã. Palavra verdadeira. Só que o Jó estava fazendo isso, tanto que Deus cumpriu essa palavra dele. E a forma que Zofar falou com Jó é como se Jó não fizesse isso. Jó tanto estava fazendo isso, que quando a sua mulher disse para ele: nega esse teu Deus e morre, a resposta de Jó é: não sejas louca. Porque quando Deus deu o bem, nós aceitamos de bom grado, e agora que Deus deu o mal, nós não aceitamos. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Veja como Jó estava se mantendo fiel, mesmo em meio a essas adversidades. Mas ele é acusado, e esse que o acusa usa a própria palavra indevidamente para acusá-lo. Irmãos, o Evangelho, a palavra de Deus, não é para acusar ninguém. O Evangelho, a palavra de Deus, é para nós levarmos luz para as pessoas, para levarmos a salvação para as pessoas, certo? E para nós as observarmos, para nós nos corrigirmos, nós conduzirmos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, mas nunca para ficar acusando pessoas, porque nós tiramos conclusões sobre as coisas. E aí, se pegarmos a palavra para ficarmos acusando as pessoas, nós estaremos distorcendo essa palavra, usando indevidamente, e vamos nos assemelhar ao que Satanás fez com Cristo no deserto. Satanás que fez isso no deserto com Cristo. Então a palavra serve para a nossa correção. Se for palavra de correção, é para nós, certo? E luz para os outros. Nós damos a direção para os outros. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, tá? Aquele que vai a Cristo, ele de modo nenhum lançará fora. É isso que nós falamos para as pessoas, né? E damos palavras de consolo. E as correções são para nós. Cada um que sinta a correção é para a nossa vida, não para nós ficarmos acusando outras pessoas como Zofar fez. Veja novamente o que ele faz, capítulo 22, verso 23. Capítulo 22, verso 23. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido, se afastares da injustiça da sua tenda. O que ele fala para Jó? Se você se converter, como que não é convertido um homem que está passando toda essa coisa e fala: não, mulher, não vou negar a Deus nunca. Tudo bem, ele não era perfeito, ele precisava ser tratado também, como nós vamos ver. Mas aqui ele é acusado até mesmo de não ter conversão, né? E veja também o verso 7 aqui do capítulo 22. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Ao braço forte pertencia a terra, e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas despediste de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso estás cercado de laços, e repentino pavor te conturba. Olha só, e Deus justifica Jó no final, fala: você não falou coisas retas de mim, como o meu servo Jó. Você não fez isso. E eles acusando, eles começaram devagar, né? Aquela visão, veja como um abismo sobre outro abismo. Eles começaram devagar, dando umas palavras mais amenas. Daqui a pouco estavam acusando Jó das coisas mais absurdas, porque aquilo foi tomando dimensão na mente deles.
Então, quando a gente se entrega ao engano, aquilo vai aumentando na nossa mente, vai aumentando. E aí o outro, então, agora já era o pior de todos, já era a pior das criaturas. E ele então começa a acusar o Jó de coisas que Jó não estava fazendo. Veja o que o Bildade fala, capítulo 8. Bildade é outro amigo, né? Ele faz Zofar e Bildade, que nós estamos tratando aqui. Bildade, capítulo 8, verso 5, ele diz: mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, Ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Quem garante para ele que é sem demora? Se o tempo pertence a Deus, se o tempo é da exclusividade, é da autoridade exclusiva de Deus. Nós podemos dizer, quem procura Deus, Deus vai honrar, Deus vai. Agora, quem pode dizer quando? Ninguém sabe, o tempo é uma ferramenta de Deus. Ele aqui está totalmente equivocado no que ele está falando para Jó. Ele está falando da mente dele, influenciado pelo outro que teve uma visão perturbadora e não segundo as coisas de Deus. Olha o perigo, irmãos, e olha como essas coisas elas vão enraizando nos outros. Alguém disse certa vez, o erro é mais simples do que a verdade. Pense bem nisso, o erro é mais simples do que a verdade, é muito fácil cair no erro. Por isso nós precisamos ter os ouvidos treinados para saber, opa, isso vem de Deus, isso não vem. Como o nosso paladar sabe discernir os alimentos, isso está gostoso, isso está ruim, né? Os ouvidos, ele tem que saber, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é mal. Porque o que mais engana, é a sutileza do engano, é quando mistura verdade com mentira, como eles estão falando aqui. Eles estão pegando palavras que são verdadeiras, mas misturando com a mentira influenciada por uma visão e para acusar um homem que na verdade não foi por esse motivo que ele estava passando essas adversidades todas. Evidentemente não eram essas as razões do sofrimento de Jó. Deus mostrava a sua soberania e aguardava para futuras gerações. Jó não foi uma vítima de Deus. Como todo homem, ele também precisava ser tratado. Ele mesmo reconhece que seu relacionamento anterior com Deus era superficial. Veja aqui, Jó capítulo 42, 1 a 6. Jó, ele era de fato um servo de Deus, mas ele não estava pronto, ele estava dominado pelo seu orgulho, ele estava fundamentando, ele não fazia esse mal todo que os seus amigos estavam acusando, mas diante da santidade de Deus, ele era como qualquer outro homem, nenhum de nós é perfeito diante da santidade de Deus, e todos nós temos que ser tratados por Deus. E Jó então, ele estava começando a se apoiar, e é por isso que Deus age na vida dele. Jó estava começando a se apoiar no seu próprio orgulho, achando que a sua fé, a sua oração pelos seus filhos, ele orava até se os filhos tivessem porventura cometido pecados, ele fazia até confissão em nome dos seus filhos. Então ele começou a fundamentar-se no orgulho, e ele reconhece isso depois, porque Deus é tratado, Deus trata, Deus repreende aqueles que Ele ama. Então veja só aqui, capítulo 42, verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Olha só, vou perguntar para o Senhor e o Senhor vai me ensinar. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Então a fé dele estava levando ele a ser uma pessoa voltada para ele mesmo. Eu sou justo, eu oro pelos meus filhos, eu ajudo as pessoas, eu fortaleço os fracos, eu faço isso, eu faço aquilo. Então isso acabou começando a gerar um orgulho nele. E esse orgulho está afastando de Deus, porque nós dependemos de Deus. Cristo, ele fala, João capítulo 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. E Filipenses vai dizer, vem de Deus, tanto querer como fazer. Então nós somos dependentes de Deus, até para fazer o bem. Efésios 2:10
as boas obras para nós andarmos. Deus nos salvou, Cristo nos salvou para nós andarmos nas boas obras que Ele de antemão preparou para que nós andássemos nela. Até isso, né? Olha a sabedoria de Deus e olha como nós devemos de fato glorificar a Deus. Então nós vemos que Jó, ele acaba sendo tratado por Deus e ele reconhece que o tratamento de Deus estava certo. Não por causa das acusações que os amigos fizeram, mas ele sabia que ele precisava ser tratado, ele percebeu, Deus ensinou ele, né? Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Porque antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, né? Então Deus começa a passar cada vez mais real na vida dele. Então Deus disse a esses amigos de Jó, que pedissem a Jó para orar por eles. Veja aqui, ó, capítulo 7 de novo, do 42. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Olha o que Deus fala para esses 3 amigos dele. E ide ao meu servo Jó, e oferecer holocaustos por vós, não por ele. Oferecer holocaustos por vocês. Esse holocausto aqui é sacrifício para perdão de pecados, que Deus está mandando aqueles amigos dele fazer. Oferecer sacrifício por vocês. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Falou assim: agora é o seguinte, agora, para vocês terem a remissão do pecado de vocês, porque vocês pecaram, vocês vão fazer sacrifício, mas vocês vão levar os animais para o Jó, e ele vai fazer o sacrifício por vocês. A tua oração de vocês eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar a oração de vocês. Mas se o Jó orar por vocês, eu vou aceitar a oração dele. E vou perdoar os seus pecados. Olha só, né? Porque ainda Deus usa uma palavra bem forte aqui, ó. Verso 8. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Agora olha só. Para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Essa teologia perversa, Deus chama de loucura. Loucura. Porque essas pessoas estão se contaminando, cometendo pecados diante de Deus e fazendo mal para os outros, e fazendo um verdadeiro terrorismo intelectual na vida das pessoas. Deus disse a eles que pedisse a Jó para orar por eles, e o Jó orou. Veja como Cristo trata essa questão da enfermidade e as adversidades que os homens vivem. Vamos lá no texto que nós lemos de João, capítulo 9. Quero chamar a atenção dos irmãos. Nós vimos como Deus tratou aqui, né? A situação de Jó. Agora veja o que Cristo fala aqui no texto que nós lemos de João 9. Tem um cego de nascença, as pessoas perguntam: quem pecou para que ele fosse cego? Eles ou os pais deles? Os homens continuam nas suas trevas e na sua ignorância. E perguntaram a Cristo. E respondeu Cristo, verso 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Foi como exatamente com Jó. Tudo aquilo foi para quê? Para que se manifeste nele a obra de Deus. Então Deus cura o Jó, Deus dá nova família para o Jó, Deus dá muito mais bens do que tinha, né? Da nova família que Deus dá para o Jó, a palavra diz que nasceu Jamima, a mulher mais linda que já existiu em todo o tempo, segundo as Escrituras. 2 coisas que nós sabemos através das Escrituras: Salomão foi o homem mais sábio e Jamima foi a mulher mais linda. Né? Então veja só como Deus aumentou, né, os benefícios na vida de Jó. Então, concluindo, irmãos, aprendemos 2 coisas muito importantes. Primeiro,
devemos consolar os aflitos e não ficar acusando, pois nós não sabemos os propósitos de Deus a tratar com eles naquele momento. Nós não sabemos por que eles estão passando aquela situação, por que Deus está permitindo aquilo na vida deles. Nós não sabemos que tratamento que é aquele. Qualquer um de nós pode estar aflito em algum momento. Então nós devemos consolar os aflitos sem os acusar, pois nós não sabemos os propósitos de Deus a tratar com eles naquele momento. E devemos também ter uma boa consciência ao enfrentarmos a tribulação. Só para terminar esse sermão, convido os irmãos para a leitura aqui de 1 João, capítulo 3, verso 19 a 21. E nisto conheceremos que somos de verdade, e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração não nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então nós não precisamos de pessoas que fiquem nos acusando. Se a pessoa nos acusar, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Se de fato erramos alguma coisa e o nosso coração nos acusa, compete a nós pedir perdão a Deus e abandonar o erro. Mas se o nosso coração não nos acusa, que tem uma multidão de pessoas acusando, tá? Deus vai se colocar como um muro à frente da gente, falando: por que você está falando isso do meu servo? Por que você está falando isso de mim para o meu servo? Por que você está falando isso de mim para a minha serva, né? Assim como Deus fez com Jó e Cristo fez com o apóstolo Paulo. Se o teu coração não te acusa, tenha confiança diante de Deus. Amém. Vamos louvar a Deus.